It's great to have been with you these days, Tem sido muito bom estar convosco ao longo destes dias and great to consider the theme of the church with you. e muito bom refletir acerca deste tema da igreja convosco. As you go back to your churches, I pray God that your churches may prosper. E quando estiverem agora no final da conferência a voltar para as vossas igrejas, eu oro que as vossas igrejas possam beneficiar com isso, Under your faithful biblical teaching por causa de todo este ensino bíblico e fiel que receberam aqui. and your modeling of godly living. E também porque serão olhados como modelos da vossa vida, na vossa vida piedosa. Well, we want to end this series of messages on a high note. Então, queremos agora chegar a um clímax e fechar com chave de ouro esta série de mensagens. About a subject seldom considered today. E vamos nos debruçar sobre um tema que raramente nos debruçamos hoje em dia. The church married. A igreja desposada ou casada. Married to Jesus Christ perfectly forever. Uma igreja casada em perfeição com Jesus Cristo para todo o sempre. Have you ever noticed that the Bible doesn't speak much about dying and going to heaven? Já alguma vez repararam que a Bíblia não fala muito acerca de morrer e ir para o céu? It speaks more about dying and going to be with Christ. Fala muito mais acerca de morrermos e irmos ter com Cristo. Christ is the sum and substance of heaven's glory. Então, Cristo ele é o somatório e a substância da glória dos céus. And there are several reasons why heaven is so focused on our glorious Savior. E há um conjunto de razões pelas quais os céus estão tão focados sobre o nosso glorioso Salvador. One reason is that no one can get to heaven without Christ's saving work. E talvez uma das razões é que ninguém pode chegar aos céus sem o trabalho desse Salvador. Another reason is that Christ is the center of heaven, Mas também porque Cristo ele mesmo é o centro dos céus. where walking by faith will become walking by sight. Onde andar pela fé se vai tornar andar por vista. And we shall see our King E então aí haveremos de ver o nosso Rei, in all his splendorous beauty. em toda a sua beleza esplendorosa. Then too, heaven is Christ-centered, Também o céu ele é centrado em Cristo, because in heaven every believer will be fully conformed to the image of Christ. na medida em que no céu cada crente estará conformado à imagem do próprio Cristo. We who believe shall be like him, Nós, aqueles que cremos, seremos como Ele. and he shall be the firstborn among many brethren. E Ele haverá de ser o primogênito entre muitos irmãos. Oh, what bliss it will be without sin Oh, e que grande alegria haverá de ser estar assim, sem pecado and without weakness e sem fraqueza and without any infirmity, e sem qualquer enfermidade. and to be so much like Christ E ser tão semelhante a Cristo that it will be impossible not to be like que Christ. será impossível não sermos como Ele. And then too, heaven is Christ-centered Mas também o céu é cristocêntrico, acho que. because Christ's glory will always shine in heaven. Porque a glória de Cristo irá para sempre brilhar nos céus. And his praises will never grow old. E o seu louvor nunca irá desgastar-se, nunca irá envelhecer. But there's yet another reason why Christ is so much at the center of heaven. Mas há ainda uma outra razão pela qual Cristo é tanto o centro dos céus. And that is that the living church will be married to the Lord Jesus forever. E essa razão é precisamente que a igreja, a sua igreja, estará casada com Ele para todo o sempre. And will express the love of a bride to her bridegroom. E então irá expressar o amor de uma noiva para com o seu noivo. Dear believer, your engagement to Christ in this world Amado irmão, o teu envolvimento, o teu compromisso para com Cristo aqui neste mundo will turn into a perfect marital union with him in glory. vai se tornar numa união marital, matrimonial com Ele no céu. And so I want to look at that theme of the church married to Christ in heaven. Então gostaria que olhássemos agora acerca deste tema da igreja casada com Cristo nos céus. From Revelation 19, verses 6 through 9. E
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 19. 6 through 9, yes. Revelation Do 19. versículo 6 até ao versículo 9. Apocalipse 19, 6 até 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. In looking at this theme, we have 4 thoughts to consider. E olhando para este tema, quero que nos debrucemos sobre 4 pensamentos distintos: The wedding, o casamento ou a boda, the bridegroom, o noivo, the bride, a noiva and the guests. e os convidados. Presently, the church is betrothed and waiting for her wedding day. Presentemente, a igreja está desposada, isto é, está prometida em casamento e está à espera do dia da cerimónia. Now, there is some substantial difference between what we call today engagement E existe uma diferença substancial entre aquilo que nós chamamos ao noivado nos nossos dias and what the Bible calls betrothal. e aquilo que a Bíblia chama de desposamento ou de noivado. To be betrothed in Bible times Então, estar desposado nos tempos bíblicos was like a very serious engagement. era realmente uma situação, um noivado bem sério. In fact, you were counted to be husband and wife. Na verdade, já de alguma forma as pessoas olhavam e já eram tidas como sendo marido e mulher um do outro, Even though you didn't yet live together, ainda que não vivessem juntos. and even though your marriage was not yet consummated. E ainda que o seu matrimónio não houvesse sido consumado. And that's why, for example, Mary and Joseph were espoused or betrothed to each other. E é por isso que a Maria e José, eles estavam desposados um com o outro. And the angel calls Mary Joseph's wife. E o anjo chama a Maria a esposa de José. But Joseph is rightly shocked to Mas- find out that Mary is pregnant. Mas José legitimamente fica chocado por entender que Maria estava grávida. And so, according to Jewish custom, Então, de acordo com com a tradição judaica, you would get betrothed to your wife, tu ficarias desposado com a tua esposa and then when the wedding day would come, e quando o dia da cerimónia chegasse, both the bride and the groom would dress in their fine clothing. quer a noiva como o noivo iriam vestir as suas melhores roupas And you would go to get your wife, e o noivo iria buscar a sua noiva and take her and her friends e levá-la a ela e aos seus amigos to your new home. para a vossa nova casa. And you'd feast there perhaps as long as a week. E talvez durante uma semana iriam haver celebrações ali. Now, the Bible says that all true Christians are betrothed to Jesus Ora, Christ. a Bíblia nos diz que todos os verdadeiros crentes estão desposados com Cristo. In fact, it speaks of a minister espousing sinners to the Lord Jesus Christ. Na verdade, fala de um ministério. Espousing The first. ministers like Paul, espousing. Ok. Então, há ministros do Evangelho que nos falam desta ideia de desposar a Cristo. Paul said to the Corinthians, I have espoused you to one husband. Paulo diz aos Coríntios que eu te desposei com um marido. Paul sees himself as a matchmaker. Então, Paulo ele olha para ele próprio como sendo um casamenteiro. And in his love for Christ, E no seu amor por Cristo, he desires to bring the bride to the bridegroom. ele deseja trazer a noiva até ao seu noivo.
much like John the Baptist spoke of his ministry. Muito também como João Batista falou do seu próprio ministério. And Paul is very concerned that the Corinthians will be led astray into spiritual adultery. E Paulo está verdadeiramente preocupado que de alguma forma os coríntios possam ser afastados deste seu caminho até ao dia do casamento. And so he says, I have betrothed you to Christ, E então ele reforça esta ideia: eu vos desposei com Cristo and I am jealous that you stay faithful to Christ. e estou ciumentemente preocupado com esta ideia de que tu possas não ficar fiel a Cristo. Because Christ has paid the bride price for you. Pois ele, Cristo, já pagou o dote por ti. You are legally and inalienably Christ. Então, tu já és legalmente e inalienavelmente de Cristo. And one day, Corinthians, E em certo dia, os coríntios, Christ is coming again for you. um dia, Cristo vai voltar por ti, His church, a sua igreja, his bride, a sua noiva, to lead you home to the Father's house, para vos levar até a casa do Pai, to present you as a chaste virgin before his Father. e para vos apresentar como uma virgem casta perante o Pai. And then there will be a great wedding procession. E então aí haverá uma grande procissão matrimonial. And these festivities will not last for a week, but for all eternity. E estas festividades, estas celebrações não irão durar apenas uma semana, mas sim para todo sempre. Yes, and if you and I are believers, we will be in that wedding as well. E sim, se eu e tu somos crentes, nós vamos estar nessas celebrações também. We will be with Christ and behold his glory. Nós estaremos com Cristo contemplando, observando a sua glória. You see, really, the story of salvation is a love story. Então vejam, realmente a história da salvação, ela é uma história de amor. The covenant of grace is a marriage contract. A aliança da graça é um contrato de matrimónio. In fact, before the worlds were made, De facto, antes que the world was made. antes que o mundo fosse criado, God the Father chose a bride for his son Deus o Pai escolheu uma noiva para o seu filho and decreed a marriage contract between them. e lavrou um contrato de casamento entre eles. So you see, this wedding involves not mutual attraction, but choice. Então vejam, este casamento ele não envolve uma atração mútua, mas sim escolha. God chose us in eternity Deus, na eternidade, Ele mesmo nos escolheu and gave us to Christ. e nos deu a Cristo. And Christ bought us. He paid the dowry price at Calvary. E Cristo, Ele mesmo nos comprou. Ele pagou o preço do dote por nós ali no Calvário. And he took us as his own through the preaching of the gospel. E através da pregação do Evangelho, Ele toma para si a cada um de nós. And now he will come back on the clouds for us E agora Ele voltará nas nuvens para nos as our buscar great bridegroom como o nosso noivo, to take us home. para nos levar a casa. And when he comes back to claim us, E quando Ele voltar para reclamar-nos legitimamente como dele, we will enjoy a perfect marriage with him. nós iremos gozar deste matrimónio perfeito com Ele. Intimacy Intimidade and fellowship e comunhão with him com Ele, perfectly perfeitamente, forever. para todo sempre. And the whole Trinity is involved in this marriage. E toda a Trindade está envolvida neste casamento. The Father gives us his Son as our bridegroom, O Pai deu-nos o seu Filho como nosso noivo and he gives us away as a bride to his Son. e também nos dá a nós como noiva ao seu Filho. And the Son purchases us with his own blood and death. E o Filho, Ele nos comprou com o seu próprio sangue e com a sua morte. And the Holy Spirit is given to us as an earnest or a guarantee. E o Espírito Santo, Ele nos é entregue como um penhor, uma garantia. That's what Paul says in Ephesians 1:14. É o que Paulo diz em Efésios 1:14. And that guarantee in ancient times was like a down payment. E esse penhor, nos tempos antigos, ele era como se fosse uma entrada, um sinal. Today it's much like an engagement ring. Hoje é um pouco o que nós reconhecemos como a aliança do casamento. The ring is a promise that one day I will marry you. A aliança de noivado, não é? Peço desculpa. Portanto, é uma promessa em como eu irei casar contigo. And so when Christ betroths us through regeneration to himself, Então, quando Cristo nos dispôs através da regeneração com Ele,
He gives us the Holy Spirit Ele dá-nos o seu Espírito Santo, as a kind of engagement ring uma espécie de anel de noivado, that guarantees we will arrive at the wedding on the last day. que vai garantir que nós chegaremos intactos àquele último dia, o dia da cerimónia. And what a wedding it will be. E que cerimónia, que festividade vai ser. We can scarcely imagine this wedding day. Nós nem podemos atingir apenas o mais ínfimo bocadinho do que vai ser When we, esse the dia. bride, will be married to the perfect bridegroom. Quando nós, a noiva, nos estaremos a casar com o perfeito noivo. Never has there been such a worthy bridegroom as Jesus Christ. Nunca, jamais em tempo algum existiu tão digno noivo como Jesus Cristo. Never has anyone paid such a high price for his bride Nunca- as Jesus Christ. Como Jesus, alguém pagou um dote tão caro por qualquer outra noiva. Never has a more wealthy father planned a bigger feast. Nunca houve um pai tão rico que planeasse uma tão grande festa. Never has a more powerful pledge been given than the pledge of the Holy Spirit. E nunca houve nenhum penhor tão elevado em valor que tivesse sido entregue como aquele que o Espírito Santo entregou. Never has a more glorious home been prepared than the mansions in heaven. E nunca houve nenhuma mansão ou nenhuma casa tão gloriosa preparada como as mansões que haverá no céu, Where the bridegroom will take the bride. onde o noivo levará a sua noiva para Great habitar. will be the rejoicing of that day. Grande vai ser o regozijo nesse dia. There will be no limit. Não haverá limites. No limit to the glory given to the Father, the Son, and the Spirit. Não haverá limites para a glória que será entregue ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No limit to the joy of the bride in that day. Não haverá limites para a alegria e o regozijo da noiva nesse dia. The marriage of Jesus Christ and his bride is the greatest wedding ever. Então, o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, será o casamento dos casamentos, o maior casamento de todos os tempos. And so John breaks out in exultation at the end of verse 6. Então, no final do versículo 6, nós vemos que João está exultando. And verse 7. E também no versículo Hallelujah, 7. for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Então, onde lemos, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. You see, the church's wedding is so great because the bridegroom is so great. Então vejam, o casamento da igreja ele é tão grandioso porque o noivo é grandioso. And that's our second thought Este é this o morning. nosso segundo pensamento esta manhã. The bridegroom. O noivo. The bridegroom is really the heart of this wedding. O noivo é, na verdade, o coração deste casamento. Our text speaks of the marriage of the Lamb. O nosso texto, como vimos aqui, fala das bodas do Cordeiro. And that may seem strange to you, E isto, se calhar, até nos pode parecer estranho. because after all, lambs don't get married. Os cordeiros não se casam, pois não? But you see, Jesus Christ is here presented in the capacity as a Savior. Mas vejam, Jesus Cristo é aqui apresentado na sua capacidade salvadora. And we have to remember the symbolic imagery of the book of Revelation. E nós temos que estar bem cientes da imagética simbólica do livro do Apocalipse. The Lamb of this marriage shows us his love O Cordeiro, neste casamento, mostra-nos o seu amor por nós, by living for us and dying for us, ao viver por nós e morrer por nós, as Revelation chapter 5 already stresses. como também Apocalipse capítulo 5 aborda. It also stresses that this love is very much initially a one-sided love affair. Mas também fala e aborda acerca de como este amor é, em primeiro lugar, uma relação unilateral. So that the bride will be able to say, we love him because he first loved us. Até ao ponto em que a noiva poderá dizer, nós amamo-lo porque ele nos amou primeiro. You see, in our Western culture, we think very differently of falling in love. Então vejam, na nossa cultura ocidental nós tendemos a pensar de maneira muito diferente acerca desta ideia de nos apaixonarmos. We think of two lovers gazing into each other's Temos eyes. muito aquela imagem romântica de dois amantes contemplando, estarrecidos, o olhar um do outro. Starry-eyed with love. Em que os olhos um do outro brilham quando veem a face do seu amado ou da sua amada. But the ancient world's idea
of falling in love was very different. Mas nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, a ideia de apaixonar era bem diferente. Often the parents of the bride would decide who she would marry. Muitas vezes os pais da noiva iriam decidir com quem é que ela se havia de casar. In some cultures, the bride had no choice at all. Em algumas culturas, a noiva não tinha qualquer tipo de escolha. In some cases, she never even met the bridegroom until the day of the marriage. E em alguns casos, ela não chegava a conhecer o seu noivo senão no próprio dia da cerimónia. And she learns to love the bridegroom after marriage. E então ela tinha de aprender a amar o noivo já depois do casamento. We see this pattern, for example, with Isaac and Rebekah. Nós vemos este padrão, por exemplo, na história de Isaac e de Rebeca. Rebekah is asked, will you go with this man? Rebeca foi-lhe dito, importas-te de ir com este homem? She's never met Isaac, Mas nunca tinha conhecido Isaac. but she says, I will go. Mas ela responde, sim, eu vou. And you see, in some ways, that's the kind of marriage we have with Christ. Então, e até certo ponto, esse é o tipo de relação matrimonial que nós temos com Cristo. We love him because he first loved us. Nós amamo-lo porque ele nos amou primeiro. He loved us when we were unattractive. Ele amou-nos ainda no momento em que nós não tínhamos qualquer tipo de atração, não exercíamos qualquer tipo de atração. While we were sinful Quando éramos pecadores and ugly e feios in his sight. à sua vista. He loved us while our carnal minds were still at enmity with him. Amou-nos quando as nossas mentes carnais continuam em inimizade com ele. Our hearts were against him. E os nossos corações são contrários ao dele. Yet he loved us. E ainda assim nos amou. You know, yesterday there was a couple that wanted to take a picture with my wife and me. Sabem, ontem houve um casal que quis tirar uma fotografia comigo e com a minha esposa. And the man looked at the picture after it was taken. E depois da fotografia ter sido tirada, o homem estava a olhar ali para o resultado. And he said, "Oh, I'm ugly and you all look good." Eu disse, eu estou feio e vocês todos ficaram bem. And he said, "No camera will ever change that." E ele disse, não há nenhuma câmara que alguma vez vá mudar isto. But you see, and he wasn't ugly. Mas vejam, ele não era feio. But you see, in spiritual life, the Lord changes that. Mas na vida espiritual, o Senhor, Ele tem a capacidade de mudar isso. He takes an ugly bride Ele pega numa noiva que é feia and he makes her beautiful. e a faz linda. He loves her. Ele a ama. Also, he loves her when she is undeserving. Mas também Ele a ama no momento em que ela de todo não o merece. Hosea going after Gomer. Oséias é um bom exemplo, quando ele vai atrás da sua mulher, Gomer. Even though Gomer was unfaithful to Hosea Ainda que ela lhe fosse infiel. and had a long succession of affairs, E tem uma longa lista de casos extraconjugais. is a picture of the love of God for us Essa é uma imagem perfeita do tipo de amor que Deus tem por nós, in Jesus Christ. em Jesus Cristo. Hosea found Gomer in the slave market Oséias, ele encontra a Gomer no mercado de escravos and bought her back, e a compra, not to take revenge, não movido por um sentido de vingança, but out of sheer love to love her for the rest of her life. mas movido por um sincero, genuíno sentido de amor, To be a faithful husband to her despite her unfaithfulness to him. com o propósito de ser totalmente fiel a ela, independentemente da infidelidade dela para com ele. And that is how Jesus Christ loves you, dear believer. E também, amado irmão, essa é a forma como Jesus Cristo te ama. He loves you when you are unclean Ele te ama quando és impuro ou impura, and unfaithful e infiel, and promiscuous. e promíscuo ou promíscua. John says, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. João fala-nos acerca de que quando ele amou aqueles que são dele, que estão no mundo, os amou perfeitamente até ao fim. He loved them to the farthest limits of this unspeakable love. E os amou até às mais distantes fronteiras deste amor indescritível. This immeasurable love. Deste amor que é imensurável. You can't measure the height of God's love. Não se pode medir a altura do amor de Deus. And Paul says you can't measure the breadth or the depth of God's love. Também não se pode medir a sua largura ou a sua profundidade. And so he loved us all the way to Calvary. Então ele amou-nos até
ao ponto de ir ao Calvário, where the bridegroom paid the supreme price of his own blood to win his bride. ali onde o noivo pagou o supremo preço que era necessário pagar para conquistar a sua noiva, To pay for all our debts and our sins. para pagar por todas as nossas dívidas, por todos os nossos pecados. You know, sometimes when two people get married, one is wealthy and one is in debt. Vejam, por vezes quando duas pessoas se casam, talvez uma delas venha para o casamento e num estatuto de rico e outro pode ter até dívidas. And when they marry, Mas quando eles se casam, their bank accounts are merged. as suas contas bancárias elas são fundidas. We knew a young widow in our church, Nós temos a young widow in our church, Nós temos o caso de uma viúva jovem na nossa igreja whose husband had been quite wealthy. e o seu marido ele era bastante abastado. He was actually a millionaire, Era na verdade um milionário. but he invested all his money in what's called offshore accounts. Mas ele tinha todo o seu dinheiro investido nestas contas offshore em paraísos fiscais. And the man who had his money was a crook. E o homem que tinha ficado com o seu dinheiro, ele era um crápula. And she never saw a penny of that money come back to her Então, after her husband died. Depois do seu marido falecer, ela nunca mais conseguiu pôr a mão num centavo que fosse daquele dinheiro. She lost everything. Perdeu tudo. She had nothing but debts. Não tinha nada a não ser dívidas. But there was another man from Canada Mas havia este outro homem, ele era do Canadá, who fell in love with her. e ele se apaixonou por esta And he took her mulher. to be his bride. E então a tomou como noiva. And he paid all her debts. Pagou todas as suas dívidas. And he brought her to Canada. E a levou para o Canadá com ele. And he delivered her from every debt she had. E então a conseguiu livrar de todas aquelas dívidas que ela tinha antes. And you see, that's what Jesus does for E us. vejam, isso é precisamente aquilo que Jesus fez por nós. Satan robs us of everything we had in paradise. Satanás roubou-nos de tudo que nós, ou rouba-nos de tudo que nós temos no paraíso And we are up to our necks in the debt of sin. e coloca-nos enterrados até ao pescoço em dívidas, a dívida do pecado, Because we have broken God's law thousands of times. porque nós quebramos vez após vez a lei de Deus. But Christ took our liabilities. Mas todas as nossas obrigações, responsabilidades, He Cristo took our levou com debts. Ele e pagou as nossas And dívidas. he gave us his assets. E nos deu o seu ativo And he paid for everything e pagou por tudo with his own blood. com o seu próprio sangue. Our sins he took over as Os his. nossos pecados Ele tomou como se fossem os seus próprios. And his perfect righteousness he gave to us as ours. E a sua perfeita justiça Ele a entrega a nós como se fosse nossa. You can't get a better bridegroom than that, can you? É possível encontrarmos algum noivo melhor que este? He's the best bridegroom in all the world. Ele é o melhor noivo do mundo. Do you want a bridegroom who has honor and greatness? Querem encontrar um noivo que é grandioso e que é honroso? He's King of Kings and Lord of Lords. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Do you want a bridegroom who has riches and treasures? Querem um noivo que tenha riquezas e tesouros? His riches and treasures last forever. As suas riquezas e tesouros duram para sempre. You want a bridegroom whose heart is generous? Querem encontrar um noivo cujo coração seja generoso? Jesus Christ is willing to give everything for a sinner who deserves nothing. Jesus Cristo está disposto a dar tudo por um pecador que nada merece. Do you want a bridegroom who's wise? Querem um noivo que seja sábio? He is wisdom itself. Ele é a sabedoria encarnada. You want a bridegroom who's handsome and beautiful? Querem um noivo bonito e charmoso? He is altogether lovely. Ele é totalmente amável. You want a bridegroom who really loves you? Querem um noivo que verdadeiramente vos ame? His love is unspeakable. O seu amor é indescritível. Do you want a bridegroom who will never leave you, never leave you as a widow? Querem um noivo que jamais vos deixe viúvas? He's the King immortal and eternal. Ele é um rei imortal e eterno. He is the resurrection and the life. Ele é a ressurreição para a vida. Behold the Lamb of God. Contemplai o Cordeiro de Deus. Behold the bridegroom Contemplai o noivo of sinners like you and me. de pecadores como eu e tu. Do you know this Christ as your husband? Conheces este Cristo como o teu marido? Have you come to him? Já chegaste até Ele? Surrendered all to him? Já rendeste tudo aos seus pés? Believed in him? Acreditaste nele Thrown yourself on his mercy? e te lançaste nos seus braços de misericórdia? Do you promise to love him from this day forward? Prometes amá-lo deste dia em diante?
will you have him as your bridegroom? Vais recebê-lo como o teu noivo? If you will not have him as your bridegroom, if you will not have him as your bridegroom, if you will not have him as your bridegroom, if you won't have him as your bridegroom, ok, now I got it. Ok, se tu não o tiveres como o teu noivo, then you will not have him at all. então não o vais ter de todo. And dreadful will it be on the judgment day E quão terrível vai ser quando chegar o dia do juízo. to fall into the hands of a living God unprepared to meet him. Cair nas mãos de um Deus vivo sem estar preparado para te encontrares com Ele. But our text speaks not only of a wedding and a bridegroom, but also of the bride. Mas o nosso texto não nos fala apenas do casamento e do noivo, fala-nos também da noiva. We read in verse 7, No, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Então, versículos 7 e 8 lemos: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Our oldest daughter got married a few years ago. A nossa filha mais velha casou há alguns anos Her question was a typical question. e a pergunta que ela me fez era bastante comum. What shall I wear for my future husband? O que é que eu devo vestir para aquele dia, para o meu noivo? What kind of wedding dress shall I get? Que tipo de vestido de noiva é que eu devo comprar? And she would count the days to the wedding. E ela estava ali a contar os dias até chegar a cerimónia. She couldn't wait to be married. Ela não podia mais esperar até estar casada. And she wanted to wear a dress that would please her husband to be. E ela ansiava verdadeiramente por comprar aquele vestido que fosse agradar ao seu noivo, ao seu And you futuro see, marido. that's what John is talking about here. E vejam, é acerca disso que João aqui nos fala. There's an anticipation in the heart of the bride. Existe uma antecipação, esta ansiedade no coração da noiva. Paul speaks of that in 2 Timothy 4. E em 2 Timóteo 4, Paulo também fala disso. He said, I'm ready to depart and to be with Christ. Ele diz, eu estou pronto para partir e me encontrar com Cristo. And I long to wear the crown of righteousness that he will give me. E eu anseio por colocar na cabeça aquela coroa da justiça que ele me vai entregar. And not only to me, says Paul, E não apenas a mim, diz Paulo, but to all those who love his appearing. mas a todos aqueles que amam a sua aparência e a sua salvação. You see, you can know if you're a bride of Christ Então vejam, tu podes saber que se és a noiva de Cristo, by your anticipation of Christ. se tu tens esta verdadeira ansiedade por te encontrares com Ele. Hebrews 9, verse 28 Hebreus 9, versículo 28, speaks of believers being lookers for Christ. fala acerca dos crentes serem aqueles que anseiam por Cristo, Longing for his appearing. aqueles que verdadeiramente desejam pela sua vinda. Charles Spurgeon put it this way. E Spurgeon coloca-o desta forma: For a believer, it ought to be a daily disappointment when the Lord does not come on the clouds. para um crente deve ser uma disciplina diária que quando não vemos Cristo chegar nas nuvens. John Calvin said every believer is hankering after the coming of Christ. I'm sorry because I think Every believer is hankering, longing for the coming of Christ. Ok. Isto, Spurgeon? Calvin. Peço desculpa. I'm sorry. Can Calvin. we just go? No, but can we go to the? Go backwards. The Spurgeon one, it ought to be a daily disappointment when our Lord does not come. Ok. Eu não traduzi bem, peço desculpa. Spurgeon diz que deve ser um desapontamento diário quando não vemos o nosso Senhor voltar nas nuvens. E por outro lado, Calvin Calvin said we ought to be hankering, ought to be longing for the coming of Christ. nós devemos estar ancorados e ansiando por esta vinda de Cristo, esta volta de Cristo. You see, if you pastor young couples, Então vejam, se vocês pastoreiam casais jovens, you know how much they are longing to be married. vocês certamente sabem o quanto eles anseiam por chegar ao dia em que se vão casar. The king wants a queen, O rei quer uma rainha, but the queen also wants the king. mas a rainha também quer o rei. And you see in the Bible, Jesus Christ is the king and his bride is the queen. E vejam, na Bíblia,
Jesus Cristo é o rei e a igreja é a sua rainha. And he takes her to himself E ele a toma para si, to be saved from everything that is against her, para ser salva de tudo aquilo que é contrário a ela, in order to enter into personal intimacy de modo a que possam entrar numa relação de total intimidade and mystical union with the Lord Jesus e Christ. desta união mística com o Senhor Jesus Cristo. And so Jesus gives his all to win his bride. E então Jesus dá tudo o que tem para poder conquistar a sua noiva. And his bride gives her all to be prepared for the bridegroom. E a sua noiva igualmente entrega tudo para poder estar preparado àquele momento do encontro com o seu noivo. And so John speaks of this metaphorically by presenting it through a wedding dress. E então João nos fala metaforicamente disto através desta imagem do vestido. And what a fitting metaphor that is. E que metáfora que resulta tão bem, que encaixa tão bem aqui. For every bride wears a special dress. Porque todas as noivas, como sabem, vestem aquele vestido especial. But the beauty of this dress Mas a beleza deste vestido is that it is a given dress. reside no facto de que ele foi um vestido que é ofertado. That's what the text says. E é isso que o texto diz. She's arrayed in fine linen, clean and white, Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, but it's given to her. mas é-lhe dado. You know, our youngest daughter A minha filha mais nova, works in a bridal shop. ela trabalha numa destas lojas que vende vestidos de noiva. So she sells wedding dresses. Então, esse é o seu trabalho todos os dias. And one day, a young lady walked into the store and said, "My husband is dying of cancer." Então, um dia, uma senhora entrou na loja dela e lhe disse: meu marido ele está a morrer de cancro And I want to renew my wedding vows with him before I die. Before he dies. e antes dele morrer eu tenho este desejo, eu quero renovar os meus votos do matrimónio com ele. And so I want a wedding dress. Então, queria um vestido. But I can't pay for it because I don't have any money. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar por ele. Oh, my daughter said, I don't know what to do. E a minha filha ficou, bem, não sei o que fazer. So she walked away. Então, não lhe deram resposta e a senhora foi-se embora. But then my daughter had an idea. Mas depois a minha filha teve uma ideia. And she ran after the woman. E ela foi a correr ainda a ver se apanhava aquela senhora. And she said, if you go to buy a wedding dress at a thrift store, maybe you can get one for $10. E então ela acabou por conseguir e disse-lhe, bem, talvez se tu fores a uma dessas lojas que vende roupa em segunda mão, talvez encontres algum vestido lá barato, talvez $15. And you bring it to me. E então se vai, faz isso e traz esse vestido até mim. I'll spend a few weeks beautifying it and making it just wonderful for you. Eu comprometo-me a perder o tempo que for preciso, até se for algumas semanas, a embelezar o vestido. And that's exactly what happened. E foi exatamente isso que aconteceu. And by the time my daughter was done making the dress ready, E quando chegou àquela parte final em que finalmente a minha filha tinha já o vestido quase preparado, that woman was very happy. aquela senhora ela ficou verdadeiramente, genuinamente feliz. But you see, the Bible speaks of a wedding dress being given to the bride. Mas vejam, aqui o que a Bíblia fala é acerca de um vestido que é ofertado à noiva. When you don't even have to pay the $10. Tu nem sequer tens de pagar $10 ou $15 por ele. Turn with me to Isaiah 61, Vai até ao livro de Isaías comigo. verse 10. Isaiah 61, verse 10. Isaías 61, 61, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with a robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Então, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. So this gown that we wear on the great wedding day Então este vestido que nós envergamos no grande dia da cerimónia do matrimónio is the robe of Christ's perfect righteousness, é o manto da perfeita justiça de Deus, imputed to us que foi imputado a nós in our justification. na nossa justificação. So Christ, in the imagery of the book of Zechariah, Então, na imagética do livro de Zacarias, podemos dizer que Cristo takes off the filthy garments of our guilt retira as roupas sujas da nossa culpa
and clothes us with the clean and beautiful garments of his e righteousness. nos veste com as puras e brancas vestes da sua justiça, Through his blood. através do seu sangue. And that's why we read in Revelation chapter 7 E é por isso que também em Apocalipse, no capítulo 7, nós lemos that those who enter into glory que aqueles que entram na glória are those who've washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. são aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim elas ficam alvas. But then there's something else in our text. Mas depois há também aqui no nosso texto base algo mais. This dress symbolizes not only our justification, Este vestido não simboliza apenas a nossa justificação, but it also symbolizes our sanctification. mas ele também simboliza a nossa santificação. Notice what verse 8 says. Verifiquem o que diz o versículo 8. To her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. So the dress is a gift of God, Então, o vestido é um presente de Deus, but the dress is also beautified by the deeds of the saints. mas também é um vestido que é embelezado pelas obras dos santos. That is, our sanctification beautifies our justification. Então, a nossa santificação também embeleza a nossa justificação. And that's why on the great judgment day, the Bible says 5 times É por isso que também no grande dia do juízo final, a Bíblia fala disso 5 vezes. that we will be judged by our works. Nós também seremos julgados pelas nossas obras. Not because our works merit salvation, Não porque as nossas obras tenham algum mérito no que toca à salvação, but because our works give evidence of our justification. mas sim porque elas dão prova da nossa justificação. If you are justified, you will be sanctified. Então, se tu foste justificado, serás igualmente santificado. If you are saved, you will do good works. E se estás salvo, naturalmente operarás boas obras. So just as my daughter made that dress ready, Então, tal como a minha filha se dispôs a colocar aquele vestido no ponto, so a believer makes her own dress ready by reflecting the grace of God. também um crente, ao refletir a graça de Deus, se tem que dispor a pôr-se preparado In a life of good works. através de uma vida de boas obras. So getting ready for the day Christ comes Então, estar preparado para o dia em que Cristo virá does involve work. envolve trabalho, It involves effort. envolve esforço. Sanctification is not easy. Santificação não é algo fácil. One of the old Puritans put it this way: Um dos velhos, antigos puritanos pô-lo desta forma. all the way to heaven, it is sweating work. Todo o nosso caminho até chegarmos aos céus é trabalho árduo. You see, the way of sanctification is not, well, let go and let God. Então, o caminho da santificação não é deixa-te ir e deixa que Deus trabalhe. And today there are too many people who've grasped hold of the wonderful truth of salvation by grace alone. E hoje em dia há muitas pessoas que tomaram posse desta maravilhosa notícia da salvação pela graça apenas. Too many ministers who speak only of justification but not of sanctification. Muitos pastores que falam apenas da justificação, mas não da santificação. But the Bible says that if we are saved by grace, Mas a Bíblia nos diz que se somos salvos pela graça, we will strive to make ourselves pure even as Christ is pure. nos empenharemos, nos esforçaremos por nos tornar quão puros quanto Cristo é puro. The Christian life means getting ready for his appearing. Pois a vida cristã tem que significar estarmos preparados e estarmos neste estado contínuo de preparação para quando Ele voltar. And that getting ready consists of 2 things. E este preparar-nos, ou ataviar, como vemos aqui no texto, consiste de 2 coisas. The 2 big parts of sanctification. As 2 componentes centrais da santificação. The putting off of the old man, O mortificar do velho homem, the killing of sin, matar o pecado, and the putting on of the new man, e o vestirmos ou vivificar-nos na nova criatura, clothed in the righteousness of que Christ. está vestido com estas vestes da justiça de Cristo. And you see, that's what the bride does. Então vejam, é isso que a noiva tem que fazer. And yet, even as she does this, she sees that even her sanctification is all of grace.
E ainda quando está a fazer isto, ela percebe que até a sua santificação é tudo resultado, é obra da graça de Deus. That's why the text says it was given to her to wear this E é dress. por isso que o texto nos mostra e nos diz que lhe é dado a vestir este vestido. And that's why the bride cries out, Alleluia, at the end of verse 6, for the Lord God omnipotent reigneth. E é por isso que no final do versículo 6 nós podemos ler Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. You see, Jesus reigns over every part of our salvation. Então vejam, Jesus, ele reina sobre toda e qualquer parte da nossa salvação. Also over our sanctification. Também sobre a nossa santificação. Let me show you that from Ephesians chapter 5. Ephesians Deixem-me chapter 5, mostrar-vos isso num texto em Efésios 5, verses 25 through 27. Dos versículos 25? 25 through 27. Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify it and cleanse it with the washing of water by his word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Então, Efésios 5, 25 a 27 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. You see, Christ will present the church to his Father Então vejam, Cristo vai apresentar a igreja ao seu Pai, as his bride, a sua noiva. without spot and without wrinkle, E lemos aqui, sem nenhuma mácula ou ruga, on the great day of judgment. no grande dia do juízo. And what a glorious day that will be. E que dia glorioso esse vai ser. And so the church cries out, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. E então a igreja pode dizer aleluia, porque o Senhor Todo-Poderoso reina. So even though a believer works at his sanctification, Então, ainda que o crente tenha que trabalhar sobre a sua justificação, all his salvation he views as pure grace, em toda a sua salvação ele olha e percebe que é obra pura da graça. all through Christ alone, Tudo através de Cristo somente, by faith alone, pela fé somente, to the glory of God alone. para a glória de Deus apenas. But then our text speaks of one more thing. Mas depois o nosso texto fala-nos ainda de algo mais. Verse 9. No versículo 9. And he saith unto me, Right, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. So there is here not only a wedding and a bridegroom and a bride, but also guests. Então não temos aqui apenas a presença do casamento, do noivo e da noiva, mas vemos também convidados. But that raises a question. Mas isso faz-nos levantar uma pergunta. If the church is the bride, then who are the guests? Se a igreja é a noiva, quem são os convidados? And some commentators will give you the impression E alguns comentadores talvez te possam dar a impressão that some will be married to the Lamb de que alguns vão de facto casar-se com o Cordeiro and others will just be guests at the wedding. e outros apenas estarão naquela condição de convidados ali no casamento. But we need to remember the symbolic language of the book of Revelation. Mas nós temos que, mais uma vez, nos relembrar acerca desta imagética simbólica que é usada em Apocalipse. Again, lambs don't get married. Mais uma vez vos relembro, os cordeiros não se casam. And again, Jesus is not someone who marries, he's not polygamous in any way and marries a whole bunch of E people. de modo algum Jesus é polígamo e, portanto, ele não se iria casar com um conjunto enorme de pessoas. But you see, there is a sense in heaven in which Jesus is the bridegroom of the entire group of those redeemed by his blood. Mas vejam, há esta ideia que Cristo é o noivo deste imenso conjunto de pessoas que formam este corpo, que todo ele foi redimido pela sua obra salvadora. There's a corporate mystical union between him and all the millions of the redeemed. Existe uma mística corporativa nesta união entre ele e todo o corpo daqueles que foram redimidos. Even as there's an individual union between him and every single believer. Ainda que existe uma ligação única entre ele e cada um daqueles que individualmente é crente e entrega a sua fé a ele. And that's one of the beautiful things about church here on earth. E essa é uma das coisas maravilhosas acerca da igreja aqui na Terra.
when you gather under the word, quando nos reunimos à volta da palavra, there's a wonderful corporate unity as you worship God together with your local church. temos esta magnífica união congregacional enquanto estamos a louvar ao nosso Deus. But there's also a wonderful individual unity Mas existe também uma maravilhosa unidade individual with God Himself, com Deus Ele mesmo, which makes you sometimes feel like when you're in church, it's as if the minister is preaching only to you. que nos faz muitas vezes sentir, quando estamos na igreja, que talvez o pastor esteja a pregar quase que apenas para ti. As if you and God are the only two there. Como se apenas tu e Deus fossem os que estão presentes naquela sala. And you see that corporateness and that individuality Então este corporativismo ou congregacionalismo e ao mesmo tempo este individualismo will only be exalted to a higher, perfect level in heaven, apenas vai ser elevado a um nível de exaltação ainda maior nos céus. where my individual marriage with Christ will be so intimate Onde o meu casamento individual com Cristo vai chegar a um nível tal de intimidade that it is as if I am His only bride. que vai ser como se eu individualmente fosse a sua exclusiva e única noiva. And yet, my corporate union with all the people of God E ainda assim a minha união corporativa com todos os outros que fazem a família de Cristo, as the guests of heaven como convidados no céu, will be so great vai ser tão grande and so intimate e tão íntima, that I will rejoice that everyone in heaven is married to the bridegroom. que teremos este regozijo de que todos os ali presentes estão a ter este mesmo casamento com o noivo. And so in heaven we will feast with Christ Então, nos céus nós iremos festejar com Cristo and upon Christ, e em Cristo, with all the redeemed of Christ, com todos os redimidos de Cristo, to the glory of Christ, para a glória de Cristo, forever and ever. para sempre e para sempre. And so John pictures this as a feast. He changes from now a wedding to a feast at the wedding. Então, ele agora, João vai simbolizar ou vai utilizar a imagem da festa. Ele vai não apenas falar da cerimónia, já está a falar, podemos dizer, do copo d'água. In the ancient East, having a feast together was a symbol of fellowship and closeness. E nas civilizações orientais antigas, uma festividade, uma celebração, significava proximidade, intimidade. That's why the Pharisees were so upset with Jesus for eating with publicans and sinners. Já pensaram que por isso os fariseus ficavam tão irritados com Jesus por ele se sentar à mesa e partilhar refeições com publicanos e com pecadores? And in that context, the Bible says, "Behold, this man receives sinners." E então, na Bíblia nós lemos, reparem, este homem, ele se senta à mesa com pecadores. And you see, that's the joy, the glory of heaven. E vejam, essa é a alegria, a glória dos céus. The Lamb will be in the midst of the throne, O Cordeiro vai estar no trono, and he will be sharing the feast with all sinners. mas vai estar a partilhar a celebração, a festividade com todos os pecadores. Sinners redeemed by grace. Pecadores redimidos pela graça. Sinners whom he will clothe with the garments of his salvation. Pecadores que ele irá vestir com as roupagens, com as vestes da sua salvação. Sinners who he will unite to himself in E marriage. pecadores que ele vai unir-se a eles no casamento. And so in heaven there will be an ecstasy that is beyond human understanding. Então nos céus vamos ter este êxtase que vai além de toda compreensão humana. And Christ will be the center of it all. E Cristo estará no centro de tudo isto. The beauty and the glory will all be his. A beleza, a glória, todas lhe pertencem. You know, before I conclude, let me just give you one illustration. Antes de concluir, gostaria apenas de vos dar uma ilustração. There was once a 19th century young man named William Dyke, Havia um jovem no século XIX chamado William Dyke and he became blind at the age of 10. e com a idade de 10 anos ele se tornou cego. He was an intelligent boy. Ele era um rapaz bastante inteligente, He went to university, chegou a ir até à universidade where he met the beautiful daughter of a British admiral. e ali ele conheceu a filha de um almirante britânico. And before long, they decided they would marry each other. E não demorou muito tempo até que eles decidiram casar-se And they became engaged. e então se tornaram noivos um do outro. But shortly before the wedding, Mas algumas semanas, algum tempo antes do casamento, upon the encouragement of the bride's father, e pelo encorajamento do pai da noiva, William agreed to have an eye surgery that might
restore his sight. O William concordou em ter uma cirurgia que talvez lhe pudesse restaurar a visão. But William said, I want the surgery 2 weeks before my wedding. Mas William, William. Mas William pediu que a cirurgia fosse 2 semanas antes da cerimónia. Because the bandages had to stay around his face for 2 weeks. Porque durante 2 semanas ele teria depois que andar com ligaduras à volta dos olhos. And when my bride walks down the aisle, E então quando a sua noiva começa a entrar no altar, no corredor até ao altar, I want my father to come up and unwrap my o bandages. seu desejo era que o seu pai viesse até ele e lhe retirasse as ligaduras à volta dos olhos. Because if I can see, Porque se eu conseguir ver, I want the first thing I see então eu quero que a primeira coisa que vou vislumbrar to be my bride. seja a minha noiva. And it was a very aristocratic wedding. Nobody was supposed to talk at such a E wedding. então era uma cerimónia, como podem imaginar, muito aristocrática, ninguém podia falar, tudo muito certinho. And everyone was extra tense because they knew about William's bandages. Então existia uma sensação grande na igreja de tensão, porque ninguém podia falar, mas havia aquela expectativa do que é que ia acontecer quando as ligaduras fossem retiradas. So when William's bride walked down the aisle, Então quando a noiva começa a entrar no corredor central da igreja, his father walked up and took away the o bandages. seu pai vai até o William e começa a tirar as ligaduras, And William could see. e o William podia ver. And the first thing he saw was his bride. E a primeira coisa que viu foi a sua noiva. And he just cried out, E ele apenas exclamou fortemente: My dear, you are far more beautiful than I ever imagined. Minha querida, tu és quão mais linda do que eu alguma vez imaginei. And you see, that's just a faint shadow of what it will be like Então vejam, isto é apenas uma pálida imagem daquilo que vai ser when you, dear believer, will see Jesus face to face for the first time. quando tu, amado irmão, amada irmã, vais ver Jesus frente a frente pela Into primeira in that vez, eternal heavenly marriage. naquele casamento eterno e celestial. And as you walk between the rows, as the bride of Christ, between the rows of angels, E enquanto estiveres a caminhar ao lado, ladeado por filas de anjos em direção ao teu noivo, and the redeemed, como redimidos, and you hear the cries, Welcome home, sinner, saved by grace. e ouvires aqueles gritos de boas-vindas, bem-vindo, pecador, salvo pela graça, And you come up to the gates of heaven. e chegares às portas do céu, Your bridegroom will be there to meet you. o teu noivo estará ali para te conhecer à tua espera. And he will behold your beauty, E ele vai observar a tua beleza, but you will behold his. mas tu também irás observar a And you will dele. cry out, Lord Jesus, you are far more beautiful than I ever E imagined. tu mesmo poderás exclamar isto: Senhor Jesus, tu és quão grandiosamente mais belo do que eu alguma vez imaginei. And you will enter into our relationship with him E então seremos integrados nesta relação de verdadeira intimidade com that ele, is supremely glorious. que é supremamente gloriosa. That the old church fathers used to call the beatific vision, Traz algo que os antigos pais da igreja chamavam da visão beatífica, in which you will taste the love of God so greatly, em que irás saborear de uma forma tão grandiosa the love of God, o amor de Deus, de forma tão grandiosa, that you will experience what Jesus said in John 17, que irás realmente experimentar aquilo que foi dito em João 17, that the Father will love you in His Son que o Pai amar-te-á a ti no seu Filho, with the very same love with which He loves His only begotten Son. com exatamente o mesmo amor que Ele amou o seu único Filho. You will have a perfect marriage, Vais ter este casamento perfeito, a truly utopian marriage. um verdadeiro casamento utópico. You'll be like Christ, Vais ser como Cristo. and He will see no sin in His Jacob and no transgression in His Israel. E Ele não vai ver qualquer pecado no seu Jacó, nem nenhuma transgressão no seu Israel. You will serve Him with a perfect soul Vais servi-lo com uma alma perfeita and a perfect body. e com um corpo perfeito. You will be as perfect as He is perfect. E vais ser quão perfeito como Ele é And perfeito. you will have a perfect wedding with Him. E estarás nesta relação matrimonial aperfeiçoada com Ele. There'll never be one argument, E não haverá nunca qualquer discussão, never one disagreement. nenhum desacordo. You'll be entirely focused upon Jesus. Vais estar completamente focado ou focada em Jesus. You'll never be selfish again. Nunca mais serás egoísta de novo, You'll never be proud again. orgulhoso. You'll never stand in the way of your own salvation again. E nunca mais vais querer intrometer-te e colocar-te no caminho da tua própria salvação. You'll never be moody again. Nunca mais vais ter mau humor.
You'll just be full of joy Vais apenas viver numa vida de plena alegria and full of praise e cheia de louvor and full of Christ-centeredness. e cheia de cristocentrismo. And you'll be able to say with the old Scottish divine Samuel Rutherford, E tal como o piedoso escocês Samuel Rutherford alguma vez disse, if there were 1,000 heavens piled on top of each other, poderás dizer que mesmo que houvessem 1000 céus empilhados em cima uns dos outros, my Lord Jesus Christ would be the center of them all. o meu Senhor Jesus haveria de ser o centro de todos eles. Well, this Savior now offers his hand in marriage to you. Então este Salvador, neste momento, ele te oferece a sua mão em casamento a ti. He sends you an RSVP to the wedding. Ele te envia aquele convite para o casamento e diz lá para responder, se faz favor. He says to you the question that was asked of Rebekah. E ele te pergunta a ti a mesma pergunta que foi feita a Rebeca. Will you go with this man? Estás disposta a ir com este homem? Will you be married to this man? Vais-te casar com este homem? Will you love him and know him? Vais amá-lo e conhecê-lo? And will you look forward to spending eternity with him? E vais ansiar despender toda a eternidade com ele? Will you respond to this invitation with repentance and faith? Será que vais responder a este convite com arrependimento e com fé? With the very repentance and faith that he himself will give you. Com o mesmo arrependimento e a mesma fé que ele próprio te dá? Dear friends, I can't tell you how this world will end Amados irmãos, eu não vos posso dizer como é que este mundo vai acabar or when it will end, ou quando, but I can tell you there will be a great wedding, mas vos posso dizer que vai haver um grande matrimónio, the wedding of all time. o casamento de sempre, o melhor casamento, o maior casamento de sempre. And you are not only invited as a guest, E não estás apenas convidado como um convidado, you're invited to participate in the union, estás convidado como noiva para to be participares the na união, bride of Christ, para seres a noiva de Cristo, and to awake one day até que um dia beholding his face in righteousness, possas estar e contemplar em justiça a sua face, saying with David, tal como Davi. I shall be satisfied Poderás dizer, eu estarei plenamente satisfeito when I awake with thy likeness. quando eu estiver frente a frente e seja semelhante a esta beleza. So let me conclude with 3 quick practical lessons. Deixem-me terminar com 3 pequenas lições práticas. Since Christ is the jewel in heaven's crown, Como Cristo é a joia na coroa celestial, for he is what makes heaven heaven. pois Ele é na verdade aquele que faz do céu o céu. Strive by the grace of God Empenha-te pela graça de Deus to make him the center of your life here on earth. em fazê-lo o centro da tua vida aqui na terra. Remembering always, he's the only way to heaven. Lembra-te sempre que Ele é o único caminho para chegares ao céu. You can get to heaven without money, Podes chegar ao céu sem dinheiro, without education, sem educação, without friends, sem amigos without good looks, ou sem uma boa aparência, but you can't get there without Christ. mas não o podes fazer sem Cristo. Only those who are engaged to Christ here will be married to Christ hereafter. Apenas aqueles que são desposados com Cristo aqui vão poder contrair o matrimónio So depois. put your focus on Christ. Então põe todo o teu foco, toda a tua atenção sobre Cristo. You know, I had a theological teacher at Westminster Seminary. No seminário de Westminster tinha um professor de teologia. Most of you probably know him, Sinclair Ferguson. Sinclair Ferguson, provavelmente alguns de vós And conhecerão. he used to say to us in class, E nas aulas ele costumava dizer-nos algo como isto: if you're going to be a minister of the gospel, se vais ser um ministro do Evangelho and you're going to bring sinners to be wedded to the great bridegroom, e vais estar neste papel de trazeres a pecadores até ao noivo, spend the best energy of your life então gasta a melhor energia da tua vida preparing to preach about that bridegroom. em preparar-te para pregar acerca desse noivo. Oh, to know him better Deseja, anseia por o conheceres mais e mais, in his person, na sua pessoa, in his no names, seu nome, in his nos offices, seus ofícios, in his states, nos seus estados, in his nas natures. suas naturezas. Center more upon Jesus in this life Centra-te mais e mais em Jesus nesta vida, to be prepared for the life to come. para que possas estar bem preparado para a vida que há de vir. And secondly, as a bride prepares herself for her wedding, Então, em segundo lugar, tal como uma noiva se prepara para o dia do casamento, go and do likewise. vai e faz o mesmo.
the more you yearn for your marriage with Christ, o mais que tu aspires para este casamento que vais ter com Cristo, the more you will seek for that holiness without which no man shall see the Lord. o mais vais buscar por esta santidade sem a qual nenhum homem poderá ver ao Senhor. Don't flirt with sin. Não flertes, não pisques o olho ao pecado. Pray that you will be entirely sanctified to Jesus Christ. Ora pela tua total santificação em Cristo. Pray that you may keep yourself as a virgin for the Lord Jesus Christ. E ora para que Ele te possa preservar como esta virgem casta que está reservada apenas e somente para ser dada a Cristo. And finally, Finalmente, remember that death will soon usher you into glory. lembra-te que a morte vai em breve introduzir-te à presença ou à glória, To be forever with your bridegroom. para estares para todo sempre com o teu noivo. Your death is not the end. A tua morte não é o fim, Your death is the beginning. a tua morte é o início. The beginning of an eternal marriage. O início de um matrimónio eterno. Your gateway into his throne room A tua porta de entrada à sala do trono de Deus and into his inner chamber. e à sua câmara privada. To see his beautiful face. Para veres a sua maravilhosa face. To know his wonderful embrace. Para conheceres e sentires o seu incrível abraço. And to say with the psalmist, E para dizeres, tal como o salmista, forever, para sempre: whom have I, Lord, in heaven but thee? Não terei outro Senhor nos céus senão tu, And there is none upon earth that I desire beside thee. e não há ninguém na terra que deseje mais do que a ti. Thou wilt be my portion E tu serás a minha porção forever, para todo sempre. my husband, O meu esposo, my prophet, o meu profeta, my priest, o meu sacerdote and my king. e o meu rei. Serve him, brothers and sisters. Irmãos e irmãs, sirvam-no, Love him. amem-no, Seek to know him. busquem conhecê-lo mais Center your life upon him. e centrem as vossas vidas And nele. look forward to your wedding day. E fiquem sempre com esta ansiedade até chegar o dia do vosso casamento. Amen. Amém. Great God of heaven, we thank thee so much for the eternal marriage of Christ and his church. Grandioso Deus dos céus, te agradecemos tanto por este casamento que está preparado entre o teu filho e a tua igreja. We thank thee, Lord Jesus, that thou hast done everything to make this wedding possible. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque fizeste tudo o que era preciso ser feito para tornar possível este casamento. And we owe everything to thee. E a ti nós devemos tudo isto. We love thee because thou hast first loved us. Amamos-te tanto porque tu nos amaste primeiro. So please go with us. Por favor, despede-nos. Help us for the rest of our earthly journey. Ajuda-nos ao longo do resto da nossa jornada aqui na Terra. Help us to keep our eyes upon eternity, Ajuda-nos a manter os nossos olhos focados na eternidade. to walk by faith, Para trabalhar por fé. laying Caminhar aside por the fé. sin that so easily besets us. E ajuda-nos a estar longe do pecado que tantas vezes nos quer fazer cair. Looking to Jesus, Olhando para Jesus, the author and finisher of our faith, o autor e consumador da nossa fé. running the race to the end, Correndo a jornada até ao fim. no matter what thou dost send our way. Não importa aquilo que se possa atravessar no nosso caminho. Trusting Confiando sempre that it will all be worth it que tudo vai ser, tudo valerá a pena for the great wedding day to come. para que cheguemos ao grande dia da celebração do matrimónio In contigo. Jesus' name we pray. No nome Amen. de Jesus nós oramos. Amém.